Olá, eu sou a comandante Raquel, destacamento 26, São Francisco do Sul. Eu sou a esposa do comandante Alexandre Leite. Que sou eu. E todos já me conhecem, né? Eu participo de todos os cursos e todos que eu estou juntas. Então, assim, a maioria de vocês já me conhecem e já sabem como que eu sou, né? É a corda e a caçamba. Então, é isso aí. Vamos lá. Então agora, Raquel, conta um pouquinho da sua história pra gente nos Exploradores do Reino. Então, minha história começou há 3 anos atrás, né? Quando chegou no nossa igreja, trabalhar com as crianças. Então, assim, faz 3 anos já que eu participo dos Exploradores do Rei. Até então eu não era comandante de patrulha, eu era do comitê do destacamento. Eu ajudava na cozinha, eu ajudava com as crianças na atividades, eu ajudava em todos os lugares que os comandantes precisavam, eu ajudava. Eu estava de olho em em tudo que acontecia no destacamento, eu estava de olho, eu cuidava de tudo ali, eu sabia tudo que acontecia. Era o meu braço direito, meus E o olhos esquerdo e e ouvidos. tudo, eu fazia tudo ali e sem problema nenhum. E como é que foi esse negócio então de você virar comandante de patrulha? Então, no final do ano passado, estava com uma patrulha de aventureiros bem cheia. E no começo do ano, nós tivemos uma ativação que foi lá em Jaraguá do Sul, né? E daí nessa ativação tinha menina do Descobridores que passaram para aventureiros. E daí não tinha o que fazer, precisava de um comandante para os aventureiros, né? Que era no caso de uma patrulha de meninas. E daí eu comecei a ser a comandante da patrulha Maranata. E assim, eu lembro que no começo você estava muito insegura para assumir uma patrulha. Do que você tinha medo? Então, é assim, eu assumir uma patrulha ia ser difícil porque, assim, eu não sabia como que elas iam me responder, se eu sou muito agitada, eu faço muita coisa e eu fiquei com medo de perder tudo isso. Eu achei que elas não iam me acompanhar, que eu ia ficar tipo no vácuo, igual eles falam, sabe? Só que daí, assim, quando eu comecei a minha patrulha, a primeira coisa que eu fiz foi reunião com os pais. Então eu já falei para todos os pais qual que era a minha dificuldade, como que eu queria trabalhar com as meninas. Eu apresentei todo o nosso trabalho dos Exploradores do Rei no grupo de aventureiras, né? Eram meninas que estavam vindo descobridores, então assim, era outro trabalho, né? Então ia ser totalmente diferente. E eu falei que eu precisava da ajuda dos pais 100%. Porque ali eu tenho meninas que têm o celular próprio delas e eu tenho meninas que não têm o celular, que depende do pai para dar recado, que depende da mãe para dar uma atividade, qualquer coisa. Então eu falei que eu poderia trabalhar, mas com a ajuda de 100% dos pais. E todos concordaram. E como que foi o início do trabalho com as meninas, assim? Como é que começou o trabalho com elas efetivamente? Então, assim, já no começo, a hora que eu parei com elas, que depois que decidiram que eu ia ser comandante, eu já chamei elas no canto e eu já distribuí funções, tá? Eu trabalho muito com funções. Quem era especialista de comunicação, quem era líder, quem era capelã, e eu fui falando para cada uma delas o que elas teriam que fazer. A capelã, ela tinha que fazer a oração diária, todos os dias no grupo, ela tem que colocar a oração de voz, não era digitada, né? E ela tinha que mandar o estudo bíblico, que a nossa igreja está fazendo um estudo bíblico, né? Então ela tinha que mandar o devocional todos os dias. A especialista de comunicação, ela tem que estar com o WhatsApp e o Instagram. Lembrando que elas são meninas de 11 e 12 anos e eu conversei com os pais e eles autorizaram. Então, assim, o Instagram é o pai que está por trás ali ajudando as meninas. Daí a especialista de comunicação, ela tinha que estar alimentando o site, né, o Facebook ou o Instagram, que fosse. A minha líder era que tomava conta do grupo, tudo que acontecia no grupo. Eu só apareço no grupo para elogiar e para colocar carinha. Então, assim, o meu grupo funciona normalmente, assim, com cada uma na sua função. Quando você fala que funciona normalmente, você quer dizer que quem faz o quê? Por exemplo, é você que manda a mensagem ou é a líder da patrulha que manda? É assim. Então, assim, ó, eu tenho essas meninas num grupo e tudo que eu vou fazer eu mando para elas no particular. Então, assim, a Helena aparece como líder, a Helena já sabe o que faz. Então, assim, a Helena é líder, ela já sabe o que tem que mandar, porque eu mando para ela. A Maiara, ela agora é capelã, né? A Maiara tem lá como fala? O estudo bíblico é Devocional. Um devocional que o pastor deu pra gente, então a gente já tem todos os dias do que vai ler no próximo dia. Então a Maiara já tem isso daí, então eu não preciso mandar pra Maiara.
A especialista de comunicação, se chega um vídeo no grupo de comandantes que é para me passar para a patrulha, eu mando para a especialista de comunicação, a especialista de comunicação passa para a patrulha. Então, assim, eu não mando nada no grupo, eu só elogio e faço carinhas. Então, na verdade, você trabalha por trás. Sim, que cada uma eu trabalho por trás, assim, porque assim, isso está sendo muito importante para elas, estão crescendo nisso. Porque assim, eu não apareço ali na frente e elas que se aparecem no grupo, né? A líder dá lá os recados, a vice-líder faz a sala de reunião, então assim, tudo elas que fazem. Então ali no grupo só aparece justamente as meninas trabalhando. Eu só elogio e coloco carinho. Legal. Mas uma coisa está falando muito trabalho de grupo. Você chegou a trabalhar com as meninas fora do grupo? Assim? Fora do grupo do WhatsApp? Então, eu comecei uma semana antes da pandemia, né? Então, assim, como já teve Jaraguá, nós tivemos um acampamento grande, já começou a atividade, então, assim, me passaram para mim que eu tinha que dar o estudo bíblico, né? Então, assim, peguei o estudo bíblico, fiz um teatro com as meninas, né? Elas fizeram um teatro lá e nós apresentamos estudo bíblico em teatro. Logo na outra semana já foi a pandemia, todo mundo tinha que ficar em casa. O que eu fiz com elas? Continuei passando para elas a mesma coisa e elas continuaram apresentando. Então eu passo para elas assim, o que cada uma vai fazer. No caso, agora sexta-feira o meu é estudo bíblico de novo. Então assim, já veio Isaías 53, de 2 a 7. Eu já mandei Isaías 53, de 2 a 7 para as meninas. Eu fui cortando ali por versículo e fui mandando para as meninas o que elas leram e o que elas entenderam, que elas tinham que escrever no caderno delas, colocar a data e mandar para mim de volta. Então daí eu elogio no grupo, elas mandam ali e todas fazem, tá? Todas fazem. Porque daí eu tô reforçando elas a estarem lendo aquele mérito bíblico que vamos estar dando na sexta-feira. Nessa sexta-feira, elas cada uma vão falar uma parte. Então, assim, todas vão participar do estudo bíblico. A minha patrulha, ela sempre está muito unida, ela participa de tudo, né? Eu faço elas participarem de tudo. E isso está sendo muito importante para elas também, porque todo mundo é uma equipe. Uma tem vergonha, a outra é tímida, a outra é mais esponjada, né? Então, assim, todas estão trabalhando numa equipe, ele fechou uma equipe ali. Então, duas coisas legais que você falou é que o destacamento, mesmo de forma não presencial, continua fazendo os méritos bíblicos e os méritos de habilidade. Sim, nós não paramos. Tanto é que daí a primeira semana ficou meio assim, e nós já fizemos uma reunião pelo Hangout, né? Nossa patrulha, já fizemos uma reunião pelo Hangout e já chegamos a uma conclusão da gente estar se encontrando toda semana, né? Nossa patrulha mesmo. E que não poderia faltar esse encontro de patrulha semanal nosso. Depois, logo em seguida, já veio paralisou tudo, né? E daí eu falei com os comandantes pra gente fazer um grupão de aventureiros, porque assim, eles gostam de se ver, né? Um gosta de ver o outro. Então, assim, pra eles foram bom também. Então, nós não paramos, não ficamos atrasados, nós corremos atrás e estamos em dia em tudo. Legal. Aí vocês continuaram fazendo isso, mas também teve uma outra situação bem interessante que você fez com as meninas, que foi o tal do acampamento virtual. Como é que rolou isso aí? Então, como eu falei, né, nós temos toda semana a nossa reunião pelo Hangout, né? E daí eu tinha algumas coisas, foi na semana da Páscoa. Como eu passei muitas coisas para elas sobre a Páscoa, eu vi que ficou muita dúvida. Elas ficaram muito, assim, com muita dúvida mesmo sobre a Páscoa, sobre logo ia ter a ceia também na nossa igreja. Então, assim, eu aproveitei o comandante Alexandre, que está em casa, e eu falei para as meninas, olha só, vamos fazer um acampamento virtual? Eu falei isso na quinta, todas toparam na hora, só soltei no grupo. Eu sempre, quando vou fazer alguma coisa, eu falo, eu tenho uma ideia. Elas já sabem que vai ser alguma coisa legal. Então, assim, eu coloco a ideia e coloco uma lampadinha lá. Aí elas ficam todas, eu espero todas perguntarem o que é, aí depois eu coloco a minha ideia. E daí eu aproveitei o comandante Alexandre para ele estar explicando para elas, para elas tirarem aquelas dúvidas, sabe? Umas não sabem por que da fumaça preta. Então, assim, tinha vídeo, tinha coisa, então assim, ficou muito pontinho de interrogação. E daí nós aproveitamos o comandante Alexandre para ele estar explicando isso. E foi muito bom, porque eu fiz várias coisas, atividades, e eu foquei em cima desse estudo bíblico, assim. Depois, assim, o resumo disso depois, as mães, assim, amaram, até as mães tiraram dúvida, porque eu falei que esse momento,
as mães que quisessem participar, podiam estar participando também para tirar dúvida. Teve mãe que veio com dúvida, que veio com pergunta e acabou participando também. E foi super bom. E o que nós fizemos no acampamento virtual? Fizemos atividades, eu tinha umas atividades aqui, fizemos atividades e nós fizemos planner. Então, assim, a idade delas é um monte de coisa. Então, eu pesquiso bastante sobre a idade delas, né? O que vou estar chamando a atenção dela. Então, planner é isso daqui, ó. A gente começou a fazer. Então, isso aqui é uma coisa, assim, de aniversário, né? E daí aqui, então, assim, é tudo muito visual as nossas coisas. Muito bem parecidas, bem chama atenção. Então, assim, isso aqui é um planner, então nós estamos fazendo. Você pode ver que cada uma tem um nome, tem uma coisa. Então, isso daqui é planner. Tudo meu que eu faço com elas é com desenho, com desenho, com tudo. E daí, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver aqui. Então, aí no acampamento eu falei pra elas levarem cola, papel, caneta, o que tivesse pra gente fazer um planner. Isso daqui é feito pela revistinha da Avon, né? Pode ver que tá rica. Isso aqui é a Capelã, então a gente faz... Então a Avon patrocina você? Não é a Avon que patrocina. Tá. Eu tô falando que é um modelo que a gente tira as figurinhas, a gente vai cortando as letras. Então, assim, o meu é tudo muito visual, minhas coisas, né? Muito parecida, né? Então, assim, elas gostam disso. Então, assim, elas gostam de fazer. Eu falo para elas estudarem sobre a Bíblia lá, elas fazem um monte de figurinha, me mandam com carimbinho, com... Sobre o acampamento virtual, como é que você montou esse acampamento virtual? O que você usou de equipamento, de material? Você fez planejamento? Como é que foi a história? Então, o acampamento virtual foi assim. Decidimos fazer. Eu não tenho espaço aqui em casa. E muitas também não têm espaço. Eu falei, meninas, vamos amarrar tenda, lençol. Só que daí todas tinham barraca e elas queriam dormir na barraca. Aí eu peguei e falei, sério? É tipo assim, como não, você tem que fazer barraca também? Aí eu falei, meu Deus, mas aonde que eu vou colocar? Eu não tenho espaço. Daí o meu filho Rodrigo me ajudou a montar minha barraca em cima da minha cama. Eu montei minha barraca em cima da minha cama, eu coloquei meu computador em cima da minha cama e eu fiz atividades com elas, tudo... O que tinha que sair fora, a gente fazia fora, uma ficava olhando a outra rindo e a gente voltava de novo pra dentro da barraca. Então, assim, foi super legal. Todas as meninas tinham luzinha, colocaram luzinha na barraca. Então, assim, os pais pararam, compraram as coisas. Tinha menina ali que saiu correndo pra comprar coisas pra hora do acampamento, entendeu? Então, assim, foi muito legal. Os pais, assim, super entenderam aquele acampamento, a importância daquele acampamento. Depois de uma certa hora de acampamento, eu coloquei um filme. Nós dividimos a tela com um filme que era... Como que é do quarto lá? Guerra, né? Quarto de guerra. Quarto de guerra. Daí eu coloquei e falei, meninas, assim, ó, quem quiser assistir, né, pode assistir, quem quiser dormir, pode dormir. Até 2 horas da manhã a gente tava meio que acordado. Eu tava meio que dormindo, mas elas estavam ali conversando, eu tava meio com elas, assim. Você usou o que de equipamento para fazer a filmagem? Eu usei o celular, o notebook e só. E o celular você estava utilizando o streaming do YouTube, né? Estava filmando no YouTube de forma que elas pudessem ver você. Sim. E no computador você estava ligada no Zoom. Zoom. O aplicativo que a gente usa para reunião é o Zoom. Eu acho que não, acho que tá no Hangout. No Hangout. No Hangout, é. O Zoom é quando tem mais pessoas, eu uso mais o Hangout. Então quer dizer que elas viam tudo que você estava fazendo pelo YouTube e interagiam com você através do Hangout. Sim, eu peguei o meu celular do comandante Alexandre, o meu notebook, então assim, eu liguei um monte de aparelho aqui, porque eu tinha umas brincadeiras que eu tinha que estar mostrando para elas como fazerem, a do papel higiênico, né? Então eu tinha que sair de dentro da barraca, explicar para elas como que era, e depois a gente explicava, esperei cada uma fazer, demorou 1 hora essa atividade, assim, eu coloquei lá 35 minutos, eu acho, ficou 1 hora, porque todas queriam fazer 2 vezes, todas então gostaram. você fez um roteiro de atividade? Fiz um roteiro, eu posso estar disponibilizando para vocês aqui como que foi a minha, né, posso disponibilizar. Comandante Raquel, e sobre, assim, o que você tem a dizer desse tempo que você está trabalhando, já deu 1 trimestre trabalhando com as meninas, o que você tem a dizer a respeito dessa vida em patrulha que vocês estão tendo de forma virtual? Está sendo bom para as meninas? Está sendo ruim? No teu destacamento essa coisa funciona para todo mundo? Funciona para você? Como é que isso é? Então, assim, ó, a minha patrulha funciona muito bem.
Então, assim, ó, acabei de ter uma reunião com elas aqui, elas já queriam fazer outro acampamento sábado agora. Eu peguei e falei, calma aí, vamos pensar, calma aí, ainda não. Ainda até achei que hoje era quinta-feira, mas hoje não era quinta-feira, era quarta-feira. Então, assim, ó, a minha patrulha tá super bem, elas estão super com saudade, elas querem se encontrar. E assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de trabalhar com a minha patrulha. Mas você acha que esse período que você manteve esse relacionamento com elas através do grupo, elas se tornaram uma patrulha de verdade, um grupo de amigas? Ah, amigas? Sim, sim. Tem uma ali que chegou, ela chegou por último, ela entrou na patrulha, né? Então, assim, ela chegou assim bem quietinha, tímida, sem muito. A líder já abraçou ela, já tem assim, assim, a mãe dela me agradeceu muito por aquele momento ali, porque ela achou que a filha dela sofre de ansiedade, toma remédio, aquelas coisas todas. Então, assim, agora ela parou, ela tá fazendo. Eu lanço muito desafio, tá? Esqueci de falar pra vocês. Toda segunda-feira eu mando desafio. Então, assim, o que é o desafio? Na segunda-feira, meninas, essa semana vocês vão arrumar o quarto e lavar a louça. Mas, assim, eu tava esperando foto da louça do antes e do depois, né? Eu sou da foto. E elas fizeram filmagem, assim, da cozinha, do antes e do depois. Então, assim, elas fazem lá a filmagem, coloca a mão para, né? Tá lá a louça toda suja, coloca a mão para. Isso. Aí depois volta a louça toda limpa, assim, com umas estrelinhas, assim, elas fazem. Então, assim, ali, tipo assim, virou assim, eu coloquei pra fazer pão, eu coloquei pra fazer bolo. Então, assim, tudo eu pergunto pras mães. Mães, o que eu posso trabalhar com a sua filha essa semana? Ah, teve uma que era tabuada, eu fiz o jogo da tabuada. Então, assim, tudo que as mães me passam, porque eu trabalho muito com as mães, eu passo pras meninas. E elas amam, porque a mãe falou assim, Raquel, você é como uma autoridade lá em casa. Então, se você falar, ó, tá falado. Eu achei até legal isso, porque assim, eu não passo muita coisa pra elas, eu passo o essencial, né? Eu não passo nada assim, eu passo o essencial pra elas. Legal, então a gente está vendo que a tua patrulha é um sucesso, que as coisas estão caminhando bem. E o que você pode aconselhar aos novos comandantes ou às comandantes que estão com dificuldade aí com as suas patrulhas? Qual o conselho que você dá para que elas tenham um sucesso tão grande quanto você está tendo na tua patrulha e no teu destacamento? Então, muito importante a gente pesquisar sobre o que as meninas gostam nessa idade, né? O que elas estão gostando, o que elas gostam de assistir. Então, assim, eu pesquisei bastante. Como eu tenho um filho menino de 12 anos, é totalmente diferente, né? Então, assim, eu entrei muito no mundo delas, né? Então, eu faço muitas coisas assim. A gente faz planner, a gente faz. Tem um nome aqui que eu esqueci de falar. É BiblioGeorge. Então, assim, eu não sei falar inglês, mas é isso. Então, assim, elas gostam muito. Então, assim, é o que eu tenho pra falar pra vocês. Quando eu comecei a minha patrulha, eu já tive a ideia de fazer um portfólio das meninas, né? Da importância para a mãe delas verem, porque elas começaram tão tímidas, tão diferentes, elas foram mudando aquilo ali. E aqui eu tenho o portfólio das meninas, né? Não sei se dá pra ver. Essa aqui é a Helena, ela é a capelã. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz de cada uma delas e eu falei que peguei um versículo bíblico e coloquei lá em cima, e coloquei ela que ela foi a capelã, que ela foi aprovada. Tipo assim, eu fiz um jeitinho para elas gostarem. As mães já fizeram quadro e tá no quarto delas. Então, assim, as mães amaram esse tipo de portfólio que eu fiz aqui. Eu fiz assim, da mudança dela, o tanto que ela foi importante naquela função que ela exerceu naquele trimestre, o tanto que ela foi cuidadosa, o que aconteceu com ela, o que ela mudou. Então, assim, de todas as meninas eu fiz um portfólio. Daí eu mandei e as mães já fizeram até um quadrinho para colocar no quarto. Legal, então agora chegou a hora da gente dar o tchau para todo mundo, né, que te assistiu até agora. Então manda aí um beijo, um abraço para todo mundo e não esquece de abençoar essa turma aí. Assim, comandantes, o que vocês têm que fazer assim é se adaptar na melhor forma possível na patrulha de vocês, né? Tentar trabalhar bastante com os pais, né? Ajuda bastante isso. E assim, deixar todo o carinho do mundo, assim, né? Pra patrulha. Beijo. Tchau pra vocês. Qualquer coisa, pode deixar meu telefone aqui. Vocês podem entrar em contato. Qualquer dúvida, eu acho que eu não falei tudo. Tem bastante coisa, né? Que eu faço bastante coisa. Então, assim, isso. Estou disponível pra vocês, tá? Boa noite pra todos. Beijo.